cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro. Hoje o tema muito interessante para a população, síndrome fetal do álcool. Para isso tenho a presença da vereadora Glaucia Berenice, da doutora Suzy Volpato Fábio e da doutora Maria Luísa Zamboni Greco. É um assunto que precisa ser muito divulgado, né? A ingestão de álcool na gravidez prejudica muito. Obrigado pela presença, vereadora. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham, né, mais esse programa. Eu queria agradecer nossas convidadas que já estão aí na luta há muitos anos, né, e muito para contribuir para um problema que é um problema grave, fácil de ser evitado, né? A síndrome fetal do álcool é uma doença que é 100% evitável, complicações aí na vida de uma criança, que basta a sensibilização, né, e por isso é a Semana de Alerta, é a 5ª edição, né, da Semana de Alerta, porque nós precisamos de divulgar para que as mulheres se conscientizem, a família se conscientize, todos os que fazem parte da comunidade, seja de saúde, educação, também seja parceiro nessa luta aí para diminuir os casos de crianças afetadas por essa síndrome. Doutora Suzy, existe uma campanha de massa contra essa síndrome? Nós fazemos, na realidade, um trabalho de formiguinha no dia a dia, na orientação das gestantes que chegam nas unidades de saúde e aproveitam uma semana por ano para divulgar na imprensa, como nós estamos fazendo aqui. Mas a campanha em massa, né, seria a divulgação, a orientação durante o acompanhamento de pré-natal. A partir do momento que a gestante, que a mulher chega e o teste de gravidez fica positivo, as orientações são feitas no sentido dela ficar alerta para a ingestão de álcool. Parece fácil, mas não é, porque a nossa sociedade, o álcool é alegria, é festa, e a partir do momento que as famílias, as pessoas têm o hábito de ingerir a bebida no dia a dia, você parar de repente, porque está grávida, a gente requer muita conversa com ela, explicando que isso pode ocasionar dano à criança, dependendo da quantidade que ela toma. Doutora Maria, obrigado pela presença. A senhora, como psiquiatra, qual o efeito de uma criança quando a mãe usou o álcool na gravidez? O que pode vir a ocorrer e qual o trabalho da senhora com essa criança? Bom dia, Luciano. A ênfase até que se dá, né, da divulgação assim, do termo síndrome fetal do álcool é do acometimento da criança de uma forma grave, né, em que aconteceriam assim, sinais físicos, desde assim, a cabecinha pequena, o menor crescimento também, né, do corpo e efeitos faciais, né? Existem assim, sinais físicos faciais da síndrome fetal do álcool. Mas o que chama a atenção são muitas vezes os efeitos físicos que não aparecem, né? Que não são assim visíveis e que então por isso muitas vezes não levam à busca de ajuda, né? Para aquela criança. E aí a gente usar um outro termo, que é um termo assim mais difícil, né? Mas que a gente quer muito assim, divulgar, que é o transtorno do espectro alcoólico fetal, que são aquelas situações em que, por não haver sinal físico, a criança acaba não sendo levada para a busca de ajuda, né? Então, são sinais assim como problemas sutis de desenvolvimento, como um problema de coordenação motora, problemas da aprendizagem, mesmo o acometimento assim, por hiperatividade, desatenção, problemas de aprendizagem na escola, né? Então, essa é a ênfase que a gente gostaria de dar esse ano na campanha, né? Que é da divulgação desses efeitos que não são
visíveis, que não são físicos, né? A bebida alcoólica, por ser lícita no país, a senhora encontra dificuldade de qualquer campanha para prevenção do álcool à gravidez, vereador? Com certeza a gente percebe que o lobby das empresas de bebida, da indústria de bebidas no país, é muito grande. A gente sabe que os danos são muito maiores hoje, né, dentro das questões da ingestão do álcool, até do que outros problemas que existem campanhas, né, e os desdobramentos, como acidente de trânsito, a incapacidade para o trabalho. Deveria haver, né, com certeza, mais ações do governo no sentido de coibir todo esse marketing, né, que é prejudicial no sentido de a presença da mulher, a alegria, o prazer, a festa, tudo muito voltado a fazer, né, formar no imaginário coletivo essa questão da ingestão da bebida alcoólica para os momentos de alegria, como se fosse dissociar, né, o lazer, o prazer, a sociabilidade das pessoas sem a bebida. Então a gente encontra, assim, com certeza, existem inúmeras leis que restringem a propaganda da bebida alcoólica tramitando no Congresso Nacional e não avançam por conta do lobby, né, do grande lobby. Agora, o que a gente tem que fazer no sentido de trabalhadores, de legisladores e trabalhadores da área da saúde, da educação, é fazer com que seja feito, né, essa sensibilização nesses espaços. Hoje, a gente pode fazer a prevenção primária, que é o melhor, né? É você levar essas informações para a mulher que está no estado de gestação, para que ela se abstenha por 9 meses, são só 9 meses, né, que ela deve se abster da bebida alcoólica, mas também a prevenção secundária, no sentido de você poder capacitar os profissionais da educação de identificar precocemente esses sinais e poder oferecer uma ajuda qualificada para essa criança. Eu, como trabalho há 28 anos com crianças em situação de vulnerabilidade, ao longo da minha trajetória profissional, eu me deparei com muitas crianças que tinham essa síndrome e que muitos profissionais, assim como eu, educadores, nós nos sentimos muito frustrados com relação ao desempenho escolar dessa criança, com relação à parte comportamental, cognitiva, e na verdade havia uma limitação que era própria do espectro, né, que nós sequer sabíamos isso há alguns anos atrás, né? Hoje, com certeza, se você consegue, os profissionais eles estão mais qualificados para identificar pelos sinais físicos e pelos sinais que não são aparentes, como foi colocado aqui, atraso na fala, no desenvolvimento de aprendizagem. Isso você pode direcionar, né, um trabalho, uma intervenção pedagógica mais específica. Você pode incluir outros profissionais de apoio, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas, para ajudar e dar esse suporte, porque isso também contribui para a evasão escolar, para o consumo de álcool e droga dessa própria criança que vive um processo, né, de exclusão e de dificuldade de avançar, né, na sua vida. E tudo isso, né, eu chamo de prevenção secundária, que nós poderemos vencer se de fato tivéssemos essa sensibilidade para fazer a sensibilização e a prevenção primária. Doutora Suzy, a senhora no campo de batalha, o que precisa ser feito para as pessoas de baixa renda terem essa consciência? Olha, eu não diria só de baixa renda. Sim. Em todos os níveis precisamos ter essa consciência. Para começar a trabalhar com os profissionais de saúde, porque muitos deles não estão preparados para acolher uma gestante e informar nesse nível. Porque se, por exemplo, a gestante é dependente, ela gosta de bebida, é dependente do álcool, chega num local, o profissional fala, não bebe que faz mal para o teu filho, ela não aparece mais, ela não simplesmente para de beber. Então a gente tem que capacitar os profissionais de saúde para que saibam como acolher essa gestante, como informá-la e como conduzi-la para que ela vá deixando de ingerir a bebida alcoólica. Então, mas esse trabalho é feito nas nossas unidades básicas de saúde? Isso, de uns 2 anos para cá nós já começamos a fazer, capacitar esses profissionais nesse sentido,
de fazendo reuniões, de orientá-los de como abordar essa criança. Existem até cartilhinhas para profissionais de saúde de como fazer isso. Agora, só tem algum dados de resultados positivos nas unidades periféricas da cidade? Não, ainda não temos esse levantamento, mesmo porque é bastante difícil de fazê-lo. Para começar, a identificação. A identificação da gestante que usa álcool realmente é difícil, porque na maioria nega. Porque, eu vou falar que estou fazendo mal para o meu filho, elas negam. E depois da identificação, precisamos orientá-la no sentido de, como eu expliquei, fazê-la diminuir ou cessar a ingestão do álcool. Esses dados ainda não temos, é difícil até no mundo ter esses dados. O que se tem aqui em Ribeirão, que foi feito um teste no cocôzinho do bebê recém-nascido, né? E viu-se que 20% desses bebês, numa das maternidades aqui da cidade, isso há uns anos atrás, 20% continha um resquício de álcool. Quer dizer, as mães ingeriram álcool um pouco antes do parto, vamos dizer assim. O que é alto, né? 20% é bastante alto. Doutora Maria, e esse trabalho vem desde a infância de conscientização, né? Sim, eu gostaria até de lembrar, Luciano, que estou aqui como representante do PAIPAD, né? O PAIPAD é um programa ligado ao Hospital das Clínicas, um programa de ações integradas para a prevenção do uso de álcool e drogas na comunidade, né? E é um programa cujo principal objetivo é realizar o treinamento de profissionais, né, principalmente da atenção básica, né, desde agentes comunitários de saúde até técnicos, e tanto em Ribeirão Preto quanto em outros municípios da DRS, né? E que esses programas de treinamento, eles estão sendo aumentados, está havendo uma maior abrangência nessa tentativa de parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, né? E que esse é um papel que muitas vezes não tem tanta visibilidade, não aparece, né? Mas que vem sendo conduzido, né? E que eu vejo aí com bastante otimismo, né? Nessa luta, né? da área da saúde em relação à prevenção do uso de álcool na gestação. Porque no modo prático, nós temos uma cidade de mais de 700 mil habitantes. Então nós temos uma grande incidência da população usando a saúde pública. E a saúde pública, nós temos as nossas unidades distritais de saúde e as unidades básicas de saúde. Então nós temos em vários pontos periféricos espalhado esse atendimento. Então foi esse o motivo da pergunta, em vez de preparação para atingir essa massa menos privilegiada, que depende da saúde pública, que são as pessoas que mais precisam de orientação. Porque as pessoas que têm o seu convênio médico, que têm condição de pagar o seu convênio médico, ela tem uma outra estrutura familiar, uma outra condição familiar. E às vezes a pessoa até não tem um esclarecimento necessário nessa classe social que eu estou citando e continua ingerindo álcool na gravidez, claro. Mas ela tem uma oportunidade maior do que aquelas pessoas que dependem da saúde pública. Por isso que nós temos que ter essa gente muito bem treinada e fazer um trabalho muito forte, aquele trabalho de formiguinha, né, vereador? A estratégia que tem sido usada nos últimos anos são os agentes comunitários de saúde, que é o agente que é até mais próximo, essa estratégia de saúde da família e dos agentes comunitários, ele é até muito mais próximo da comunidade, do usuário do sistema, do que o próprio OPDS, porque ele está dentro da casa, ele tem condições de colher mais informações do que essa informação que o usuário traz ali no postinho, né? Como bem disse a doutora Suzy, a mulher ela não vai falar que ela está ingerindo bebida alcoólica, mas o agente comunitário de saúde está dentro do contexto da família, ele consegue perceber e consegue transmitir essa informação para transformar, né, essa informação numa mudança de hábito. E nos últimos anos, os treinamentos têm sido feitos muito em cima
que eu me lembro, né? Nós tivemos aqui há uns 3 anos atrás o Salão Nobre, sim, lotado de agentes comunitários de saúde que estavam trazendo relatos das suas experiências, né, com painéis, com murais, daquilo que eles têm feito não só aqui em Ribeirão, mas em outros municípios também, para fazer a divulgação, né, dessa prevenção. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente salientar, que a importância, e aqui, né, nós vamos ter uma semana voltada para profissionais. A partir do dia 1º de setembro até o dia 6. Nós vamos ter vários fóruns e debates, Agora, hoje, para quem está nos assistindo, né, que talvez não vai poder participar dessa semana de alerta, mas é importante conscientizar que toda a família, todos os que estão em torno dessa mulher gestante, ele pode colaborar, porque muitas vezes a própria família, ela estimula, faz parte da cultura daquela família, né? A bebida faz parte, né, do ambiente familiar, e a família tem que ajudar, né? Tem que colaborar, né, no sentido de apoiar nessa decisão. E o que a gente muitas vezes não percebe, a gente percebe que começa a pressionar e a mulher às vezes cede, não tem informação, ou às vezes cede a pressão ali da família. E é importante isso que, como a doutora Suzy colocou, não tem classe A, B, C ou D. A mulher, ela hoje, infelizmente, ela é uma das maiores consumidoras de bebidas alcoólicas. E sem considerar que o dano, né, a mulher tem um potencial de criar dependência muito maior, né, e o dano no organismo da mulher, ele é muito mais rápido, né, e muito mais avassalador do que no organismo do homem. E, infelizmente, a gente não percebe esse cuidado, né, nas indústrias de bebida, de preservar, né, de trazer esses alertas aí, muito pelo contrário, né, tentando fidelizar, acho que já fidelizaram, né, o público feminino, e não criando, né, esse start aí, na verdade, para se pare o consumo durante o período de gravidez. Doutora, o crescimento, no desenvolvimento da criança na gestação é muito comprometido quando a mãe usa álcool? Então, depende de cada caso, né? É claro que quanto maior a ingestão de álcool, por exemplo, as mulheres, as gestantes que ingerem álcool, que são taxadas como alcoólatras, né, em grande quantidade diariamente, o dano vai ser maior. As que ingerem menos, possivelmente o dano vai ser menor. Porém, não se sabe a quantidade, a partir desse tanto de ingestão de álcool, a causa danos ou não. Isso não se tem estabelecido, não se conseguiu estabelecer. Alguns estudos foram feitos, mas não se chegou a conclusão alguma. O que a gente sabe é que uma dose, vamos dizer, uma latinha de cerveja, que é considerada uma dose, você ingere de 12 a 14 gramas de álcool. Isso vai ser danoso para aquele bebê? Não se sabe. Vai depender do metabolismo da mulher, da quantidade de que vai passar para esse bebê, porque o álcool passa para o bebê, isso já se sabe. Então, vai depender de uma série de fatores. Então, por isso que a gente recomenda que na gravidez não se use álcool de maneira alguma, a bebida alcoólica, porque não se sabe até hoje qual a quantidade, vamos dizer assim, segura de se ingerir para que não cause mal para o bebê. E os danos podem ser, como eu falei, menores ou maiores, desde só um distúrbio no comportamento, não é só, né? Uma dificuldade de aprendizado, como alterações na face, no tamanho da cabecinha, que é a microcefalia, no formato dos olhos, e problemas nos órgãos também que pode acontecer. Doutora Maria, a senhora já se deparou com um caso de retardamento oriundo do álcool? Sim, é um dos efeitos, né, uns efeitos mais danosos que podem acontecer, né, o retardo mental, também chamado de deficiência intelectual, né, que compromete bastante o desenvolvimento da criança. Nós temos casos, né, de síndrome fetal do álcool nos nossos ambulatórios, de crianças com essa deficiência intelectual, esse retardo mental, né, e o prejuízo, assim, além do próprio sofrimento da criança, né, ao longo do desenvolvimento, acarreta também uma grande sobrecarga
toda a preparação que a família tem que fazer para auxiliar o desenvolvimento da criança, né? Então, essa sobrecarga, muitas vezes, leva a família a uma desestrutura, a conflitos, a depressão materna, né? Por conta desse esforço grande de ter que oferecer tratamentos, assim, que demandam, né, muito tempo, muita dedicação, às vezes abandono do emprego da mãe. Então, muitas vezes, além de oferecer algum suporte aí no plano terapêutico, né, da criança, é preciso que a gente esteja atento, né, e sensível à depressão materna no cuidado a essas crianças com síndrome fetal do álcool. Motivo até pelo qual o tema, né, esse ano da Semana de Alerta é o impacto na família. Né? Eu queria fazer uma pergunta, porque às vezes tem muitos mitos, né? E eu vivi uma situação no abrigo que eu coordenava, de uma criança que foi abrigada, ela tinha 2 anos. A mãe é alcoólatra mesmo, assim, de muitos anos. Essa criança, quando ela foi gerada, a mãe, ela ingeria, na verdade, ela ingeria pinga, né? E quando nós fomos internar essa mãe para tratamento, então essa criança foi para o abrigo. E ela tinha crises, né? Crises que para mim, depois eu fui entender que era crise de abstinência, né? Conversando de comportamento, ela chorava muito, muito sonolenta ou muito agressiva. E aí depois, levantando junto com os vizinhos, né? E a gente ficou sabendo que essa mãe, desde bebê, né? Ela molhava a chupeta, né, no copo e dava para essa criança. Então, quando ela foi abrigada, a menina sentiu falta do álcool, né? A criança que a mãe ela ingeriu bebida alcoólica, ela já nasce com essa dependência instalada, no sentido de que ela possa, no seu próprio organismo, requerer, né, pelo cheiro ou pelo... Eu entendi, eu acho que pelo cheiro ela devia pedir, né, e depois, porque já estava instalado. Ou isso é um mito, né? Então eu estou perguntando aqui para poder entender que foi uma situação que me marcou demais. É muito marcante mesmo, né? E infelizmente até bastante comum, né? O que a gente sabe é que existe tanto o efeito biológico, né, na criança dessa ingestão do álcool quando ela é colocada na chupeta, como existe o próprio efeito também comportamental, né, de que para ser acalmada, né, era esse o hábito que era utilizado, esse treinamento que ela teve, né, de que ela se acalmaria sempre que utilizada essa técnica, né. E tanto um efeito quanto o outro, eles se somam para acarretar agora esse comportamento da criança, né? De requisitar que tenha... Hoje eu encontrei com ela há poucos meses, um mês atrás, e ela dependente, estava usando droga, né? Essa adolescente. E esse é um dos efeitos descritos nos estudos mesmo, assim, e que a gente vê na prática, né? Os filhos das mães, as crianças expostas, elas muitas vezes, um dos desfechos mais desfavoráveis, mais negativos, elas se envolverem ao longo da vida delas com o uso de álcool, com o uso de drogas, com outros tipos de problemas, né? Com inclusive problemas, assim, depressão, com outras questões. E existe, sim, a própria herança biológica, né, da predisposição para dependência, né, de álcool e drogas. E existe esse efeito, sim, né, de uma exposição muito precoce no organismo a essa substância. Doutora, a senhora, quando está frente a frente com a paciente e a senhora tem característica que ela pode falar para a senhora que não usa álcool, que a senhora sabe que ela usa? Não, algumas chegam para a gente com hálito de álcool e falam que não usam, né? A gente tem que ter muito cuidado, como eu falei, em abordar, porque a gente vai falar, não toma porque vai fazer mal para o seu bebê, ela não aparece mais, né? Então a gente tem que ter muito tato e tentar com que ela conte pra gente, né? Não fala, não, você está porque eu estou sentindo cheiro. Ela desaparece.
Então a gente vai abordar de uma maneira que ela acabe contando pra gente por que ela está usando álcool e começar a convencê-la de que isso vai ser ruim pro bebê dela. Então, mas a pessoa entra uma gestante no seu consultório, a senhora vai atendê-la, né? Existe alguma característica que a senhora detecta, tirando o odor, que ela ingere álcool ou não? Não, por exemplo, as gestantes que ingerem álcool de final de semana, em festas, não, você não tem como saber, entendeu? Porque ela não chega alcoolizada no seu consultório, é uma pessoa comum, vamos dizer assim. Não tem, a não ser que ela nos conte, né? Aí a gente vai perguntar. Você costuma ingerir álcool? Como é que é a tua família? Como que são nas festinhas? No final elas acabam contando, tomei só um pouquinho. Geralmente elas acabam falando, nem sempre na primeira vez, né? Mas a gente vai conversando, tateando desse jeito, e elas acabam falando que tomaram de vez em quando. Agora, o pouquinho é muito relativo, né? O que é pouco para você pode não ser para mim ou vice-versa, né? Então a gente fala, pouquinho, o que é esse pouquinho? 4 latinhas, 3 doses de uísque, é um pouquinho, entendeu? Para algumas. Uma garrafa de vinho. Então o pouco é muito relativo. Aí a gente sente conversa, né? Que o álcool, ele atravessa a placenta e ele passa para o bebê, né? Como eu falei logo no começo, a gente não sabe dizer que quantidade que passa para o bebê que vai causar algum efeito nele, né? Então a gente vai tentar esclarecer nesse sentido. Então, mas aí é uma questão do seguinte, o bebê não é alimentado pelo sangue da mãe? Isso, por nutrientes que passam do sangue pela placenta. Automaticamente o álcool vai junto com esse nutriente. Isso porque existem porque assim, a placenta, né, que protege o bebê é uma barreira. Algumas substâncias, algumas doenças não atravessam, protegem o bebê, né? Não é tudo que a mãe tem que passa para o bebê. Porém, o álcool é um componente que atravessa essa barreira de proteção, que é a placenta. Ele atravessa, entendeu? Isso já está documentado, isso já é certo. Então, isso a mãe tem que estar consciente. Algumas doenças não atravessam, o bebê é protegido, entendeu? Então, não é 100% das coisas que acometem o bebê. Por isso que a gente fala que é uma doença 100% evitável, né? A síndrome fetal do álcool, se a mulher se abstiver durante os 9 meses da gravidez, o momento que ela descobrir que está grávida, é 100% evitável, porque não tem como, a ciência hoje não conseguiu comprovar, né, a quantidade necessária, né, porque é a beleza, né, que eu julgo, né, a beleza da individualidade, né, do ser humano. Cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, o nosso metabolismo não é igual ao do outro, e fica comprovado com relação a essa situação, porque não dá para saber, né, quanto que é necessário. Agora, uma pergunta que eu faço às duas. Nós estamos falando do álcool. E as outras drogas? A influência é a mesma, pior, ou existe uma blindagem pelo próprio organismo? Não, depende da droga, é pior. É que tudo depende da quantidade que você usa, entendeu? Se você usa muito álcool, você é uma pessoa que ingere muito álcool diariamente, o dano para o bebê é irreversível. Como a Maria Luísa falou, dá déficit mental. Se você, por exemplo, usa cocaína, você pode ter sangramento, descolamento de placenta, levar a óbito o bebê antes de nascer. Se você usa crack, que é a doença que mais assim, dá uma repercussão aguda, porque você enxerga a mulher que usa crack, o álcool nem sempre você enxerga. Você também tem descolamento de placenta, você tem morte do bebê antes de nascer. Então, tudo depende de quanto você usa, mas qualquer droga, seja álcool, seja as drogas ilícitas, podem causar danos irreversíveis ao bebê. Então, aí que vem, nós temos uma quantidade imensa de moradores nas ruas, homens e mulheres, justamente por causa da dependência do crack. Isso. Né? E nós vemos, e sempre nos deparamos com essas mulheres grávidas, né? Esse tipo de situação, como que a saúde pública está administrando? Bom, é bastante complexa, né? Existem
locais onde a mulher querendo, a gente tem o CAPS-AD, onde ela querendo, ela pode ir, que tem um hospital dia, para tentar sair das drogas, né? Nós temos redutores de danos que vão nas bocas de fumos, descobrem as gestantes, levam a gestante para fazer o pré-natal, na medida do possível que ela consegue uma adesão, porque elas são pessoas que têm pouca adesão ao pré-natal, elas não têm moradia fixa. Nós estamos com um projeto, junto com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de oferecer um método contraceptivo para essas mulheres de longa duração, que é um implante subcutâneo, para que elas evitem gravidez posteriores. Tudo isso é feito em conjunto com a universidade, com o programa de DST-AIDS, com o programa de saúde mental, com as assistentes sociais, porque um programa sozinho não consegue conduzir uma coisa tão complexa. Olha, o assunto vai longe, só que o tempo urge. E eu sou obrigado a encerrar o programa. Eu quero agradecer a presença de vocês, mas vamos agendar um novo programa, porque é muito interessante, principal, além do álcool, falar das drogas, que é um mal muito pior, que está batendo a porta de cada brasileiro e a gente não está enxergando essa realidade. Muito obrigado pela presença, um forte abraço a você e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.